Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 10 de setembro. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, o pessoal de casa. Vamos a mais uma edição? Vamos lá. E os destaques desta edição. Indicado para a Procuradoria-Geral da República, Aras se reúne pela primeira vez com Raquel Dodge. Lava Jato denuncia Lula e irmão por corrupção em São Paulo. Carlos Bolsonaro diz que o país não terá transformações rápidas por vias democráticas. Alertas de desmatamento crescem 223% na Amazônia, aponta o INPE. Tribunal de Justiça nega pedido para paralisar obra do Arco da Inovação. Vale do Paraíba em dia de clássico no vôlei. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. E eu lembro que você pode fazer o Abre Aspas junto conosco. Sua participação é muito importante. Mande sua mensagem aí pela timeline, pela linha do tempo do Facebook. Eu espero a sua participação. Até já. O subprocurador-geral da República, Augusto Aras, se reuniu ontem com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para discutir o processo de transição do cargo. Segundo a Procuradoria, a reunião privada foi agendada para tratar de assuntos institucionais. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro indicou Aras para o cargo de procurador-geral. Antes de assumir, ele precisa passar por uma sabatina na CCJ do Senado. Depois, o nome do subprocurador precisa ser aprovado por maioria em plenário. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a indicação deve ser votada na semana do dia 22 de setembro. O mandato de Dodge termina em 17 de setembro. Mais cedo, membros do Ministério Público Federal fizeram atos em vários estados contra a indicação de Augusto Aras e pelo o que eles chamaram de independência do Ministério Público. O nome de Augusto Aras não constava na lista tríplice elaborada pelo órgão. Apesar de o presidente Bolsonaro não ter obrigação legal de indicar os integrantes da lista, a associação considera a indicação um retrocesso para o MPF. Essa discussão ainda vai se estender, porque após a sabatina, mas o caráter de insatisfação já ficou evidente, né, Douglas? Com certeza, porque como você acabou de ler na matéria aí, os membros do Ministério Público Federal sempre elaboram uma lista com os nomes, né? E há mais de 20 anos que um presidente não escolhe um nome que nem está na lista. Ele não estava nem entre os 3 da lista. É uma decisão política que ele fez, mas agora resta saber se ele vai passar na sabatina do plenário, do Senado, perdão. Porque ele tem que primeiro ser sabatinado, vai ter as perguntas na CCJ do Senado e logo após vai para a votação do plenário, ou seja, vai ser uma votação, né? Sim ou não, precisa de número de votos aí. Vamos ver se o Aras está preparado para essa sabatina, como é que ele vai se sair, né? Não tem dúvida, em um cargo de imensa responsabilidade dentro do governo. Muito importante mesmo. E enquanto ainda está no cargo, Raquel Dodge, atual Procuradora-Geral da República, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal para marcar com urgência o julgamento sobre a validade das delações premiadas de executivos e ex-executivos do grupo JF. Cabe ao presidente do STF, Dias Toffoli, marcar a data.
O relator, Edson Fachin, liberou o caso para julgamento em março. Há cerca de 2 anos, a PGR pediu a revogação dos acordos de delação de Joesley e Wesley Batista, Francisco de Assis e Ricardo Saúde por suposta omissão de informações. Na ocasião, o então procurador-geral Rodrigo Janot entendeu que eles omitiram que o ex-procurador Marcelo Miller orientou o acordo enquanto ainda atuava no Ministério Público. À época, todos negaram que isso tivesse acontecido. Cabe ao STF decidir sobre a rescisão. Eu queria dar aqui já o bom dia ao professor Fábio Aparecido, que manda bom dia, sucesso a gente. Bom dia, Fábio. E aí, nesse caso da Raquel Dodge, a gente vê que ela está tentando dar sua última cartada antes de sair aí do cargo, né? Que ela sai no dia 17 de setembro, tentando deixar o seu legado aí na PGR, né? Não tem a menor dúvida. Num assunto também bem polêmico, não é? Com certeza. E o presidente Jair Bolsonaro está se recuperando bem. Segundo o cirurgião Antônio Luiz Macedo, ele ficará internado até o fim de semana e poderá viajar para Nova York no dia 24 de setembro para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Macedo disse que Bolsonaro terá uma dieta líquida e que não há pressa para evoluir para a alimentação pastosa. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, virou alvo de críticas após uma declaração polêmica em rede social. Na noite de ontem, Carlos escreveu em seu Twitter que, por vias democráticas, não haverá as mudanças rápidas desejadas no país. Abre aspas. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes, disse o vereador. Uma coisa bem grave isso daí. A postagem foi criticada por políticos e a Ordem dos Advogados do Brasil, que viram nela uma ofensa ao sistema democrático brasileiro. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que não há como aceitar uma família de ditadores. A família Bolsonaro tem um histórico de declarações de exaltação ao período da ditadura militar. É um erro ele criticar a democracia, que foi assim que ele foi eleito, né? Não tem a menor dúvida. Ele é vereador democraticamente eleito. Então, eu acho que ele tem que rever um pouco seus conceitos. Eu estou dando aqui já também o nosso bom dia ao Luiz Rosa. Muito obrigado pela sua participação, Luiz. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Vocês sabem que o Abre Aspas é feito para vocês. E é um grande prazer poder tê-los participando conosco do jornal. E para encerrar a notícia anterior, democracia acima de tudo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desistiu de tentar votar esta semana a reforma da Previdência por falta de acordo com a oposição para acelerar o processo. Por isso, a votação em primeiro turno deverá ficar para a próxima semana. Abre aspas. Como não há consenso em relação a gente tentar antecipar esse calendário, eu vou seguir o que está comprometido, que é o acordo com os senadores de votar na outra semana para cumprir as 5 sessões, disse Alcolumbre. Está marcado para hoje uma sessão temática para discutir a Previdência no plenário do Senado. Na página 12 do jornal Vale tem uma notinha aí sobre isso, e enquanto o presidente Jair Bolsonaro está internado, o vice Hamilton Mourão, que está na presidência interina do Brasil, essa reunião aí entre Mourão e Alcolumbre foi o que gerou esse acordo. A Previdência precisa de 5 sessões para aí sim poder ir a plenário. Ainda não foi cumprida essas 5 sessões e poderia ser feito um acordo. Mas Mourão, aí, dialogando com Davi Alcolumbre, resolveram
não antecipar essa votação, deixar do jeito que está, para não, vamos dizer, apimentar o momento político. Não criar nenhuma animosidade. Exatamente, né? deixaram com calma, do jeito que está, para se cumprir as 5 sessões. Então, na semana que vem, já deve ter uma nova votação em plenário do Senado da Previdência. Não tem dúvida, e todo o Brasil tem pressa disso aí. Complementando a matéria, está prevista a participação de especialistas favoráveis e contrários ao texto. Lula e irmão são denunciados por corrupção passiva pela Lava Jato. A Força-Tarefa da Lava Jato denunciou ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu irmão, Frei Chico, por corrupção passiva continuada. Além dos donos da empreiteira Odebrecht, Emílio e Marcelo Odebrecht, e Alexandrino de Sales, ex-diretor da empresa, denunciados por corrupção ativa. De acordo com a acusação, entre 2003 e 2015, o irmão de Lula teria recebido mais de R$ 1 milhão por meio de pagamentos mensais que variavam de 3 a 5 mil reais em troca de benefícios diversos obtidos pela Odebrecht junto ao governo federal. Em nota, o Ministério Público Federal informou que a empresa participava do setor petroquímico e vinha tendo problemas com sindicatos. O MPF sustenta que desde a década de 90, o presidente da companhia, Emílio Odebrecht, se aproximou de Frei Chico, sindicalista do setor, para intermediar o diálogo com os trabalhadores. A companhia era representada nas reuniões por Alexandrino Alencar. Em 2002, com a eleição de Lula, a Odebrecht rescindiu o contrato da consultoria prestada por Frei Chico, mas teria mantido a mesada ao irmão do presidente eleito. A mesada era feita de forma oculta por meio do setor de operações estruturadas da Odebrecht, responsável por processar os pagamentos de propinas feitos pela companhia. Em nota, a Odebrecht informou que, abre aspas, com atuação ética, íntegra e transparente, tem colaborado com as autoridades de forma permanente e eficaz, em busca do pleno esclarecimento de fatos do passado. Fecha aspas. Só para complementar, o Ministério Público Federal fala que a mesada que o Frei Chico ganhava era de R$ 5 mil por mês. Uma mesada ótima, né? Mesada, eu gostei muito do termo, é eterno esse termo, né? Mesada. Uma mesada, vamos dar uma mesada lá para o Frei Chico. Pois é. Pesquisa divulgada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar revelou que o número de planos de saúde caiu 0,3% entre julho de 2018 e julho de 2019. De acordo com o Instituto, esta é a primeira vez desde março de 2012 que planos de saúde têm menos de 47 milhões de vinculados. O IESS ainda apontou que a redução de beneficiários não está em desalinho com o que vem acontecendo no setor nos últimos anos. A expectativa do Instituto é que, com a economia crescendo, as pessoas e as empresas tenham melhores condições financeiras para contratar planos de saúde. E Brasil e Paraguai anunciaram ontem, em Brasília, o início das negociações de um acordo bilateral automotivo. A informação foi divulgada após uma reunião entre os ministros de Relações Internacionais, Ernesto Araújo e Antônio Rivas Palacios. Eles informaram que os dois países vivem um momento de convergência política e de visão de mundo. Por isso, é o momento ideal para colocar em prática uma política estratégica entre os países. Os ministros ressaltaram ainda que um dos marcos do bom relacionamento entre os dois países é a construção
de 3 pontes entre Brasil e Paraguai. As obras, de acordo com Ernesto Araújo, vão aumentar dramaticamente a conectividade e competitividade das regiões beneficiadas pelos projetos. Glauco, eu registro aqui também a participação da Daniandra Faria, que está reclamando da nova nota fiscal joseense. Ela fala que não está conseguindo emitir nota fiscal para o cliente dela e assim não está conseguindo receber. Estamos registrando aqui a sua participação, Daniandra. Fique ligado aí no portal SPRio+, que nos próximos dias a gente vai pedir aí a justificativa da Prefeitura. Muito obrigado pela sua participação. Como eu disse, sempre muito importante e ficamos felizes com vocês todos aqui fazendo o jornal conosco. Vamos a um rápido comercial e mais notícias na volta. Fique com a gente. E bom dia ao Zoroastro da Silva, que já mandou aqui o bom dia a nós e participa do Abre Aspas. Muito obrigado pela presença. E dos altos aqui da Cassiano Ricardo, posso dizer a vocês que céu de brigadeiro com promessa de muito calor. Não sou meteorologista, por isso passo para ele que sabe tudo dessa matéria. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Uma massa de ar seco vai continuar a influenciar o tempo aqui na nossa região nesta terça-feira. Por conta disso, teremos um dia de céu com pouquíssimas nuvens, muito sol, calor e umidade relativa do ar baixa. A temperatura máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 33 graus. Já na capital paulista ficaremos com 32, 29 no litoral e 24 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje, mas a umidade relativa do ar pode ficar sim abaixo dos 50%, principalmente no período da tarde. Essas condições de tempo devem permanecer pelo menos até a próxima quinta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você, a todo mundo aí do Tempo Vale. Uma lembrança aí, a umidade relativa está consideravelmente baixa. Não esqueça de beber muita água, oferecer muita água às crianças também, tá? E o desmatamento na Amazônia. Matéria do editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, Jornal Abre Aspas. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra um aumento de 223% nos alertas de desmatamento na Amazônia em agosto deste ano comparado a igual período de 2018. A floresta perdeu 1.698 km² de cobertura vegetal em agosto, contra 526 km² em agosto de 2018. Com isso, o resultado é que nos 8 primeiros meses de 2019, a devastação da floresta alcançou 6.404 km², número 92% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, de 3.337 km². Os dados foram obtidos pelo DETER, o sistema do INPE, que faz um levantamento diário de alertas de desmatamento para informar a fiscalização. É isso aí. Um grande abraço, Xandu Alves, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves. Um grande abraço a você e a todos aí na redação do Jornal O Vale, esse nosso grande parceiro. Importante pra caramba e uma matéria muito legal aí do Vale, né, Douglas? Exatamente. Na página 3 do Jornal O Vale, aqui o Xandu Alves e os editores do Jornal O Vale fizeram uma matéria bem completa e tem um dado bom, né? Pelo menos nesse aumento do desmatamento, a gente vê uma luz no fim do túnel, né? Os dados do INPE mostram que em agosto o desmatamento foi menor do que em julho. Mesmo sendo 223% maior do que do ano passado, está tendo uma redução já, o que é bom, né? Pelo menos isso. Não tem a menor dúvida e imprescindível nós estarmos muito bem informados e noticiarmos a você também, porque a informação faz toda a diferença. Esse é um problema sério do Brasil e a gente precisa enfrentá-lo de maneira séria.
séria mesmo. E o Tribunal de Justiça rejeitou o recurso em que o Ministério Público pedia a paralisação da obra de construção do Arco da Inovação. A apelação foi analisada ontem pela 7ª Câmara de Direito Público, que é composta por 3 desembargadores. A decisão foi unânime. Em junho, o desembargador Magalhães Coelho, relator do caso no TJ, já havia rejeitado o pedido da promotoria para que fosse concedida liminar para suspender a obra. O julgado ontem foi o mérito, que é a decisão final do recurso. Na apelação, o MP contestava outra decisão da primeira vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, que também havia negado o pedido para paralisar a construção. Para a promotoria, a obra deveria ser liberada somente após o fim das dúvidas sobre sua eficiência e também sobre a legalidade da construção. Em primeira instância, a Justiça já determinou a realização de uma perícia sobre o projeto, mas o estudo ainda não foi finalizado. Douglas, será que agora toma o resto do embalo e termina a obra? Não faz muito sentido paralisar agora, né? Não tem a menor dúvida. A gente passa ali, a gente vê que a obra já está muito avançada. E assim, essas paralisações, a gente viu que dessa vez não aconteceu, mas em fevereiro aconteceu, por 11 dias. Isso atrasou a obra. A obra era para ser entregue no dia 2 de setembro. E agora ela está com previsão para ser entregue no dia 24 de dezembro. A Prefeitura justificou que essa paralisação de 11 dias é um dos motivos, além da chuva e também nesse período de chuvas que teve aí no começo do ano. Ou seja, paralisar agora vai atrasar mais ainda. Nesta altura do campeonato. Vai ficar mais caro porque a obra já teve um acréscimo aí de cerca de 3 milhões de reais. Não faz muito sentido parar a obra nessa altura do campeonato. Não tenho a menor dúvida, o que ele falou é absolutamente correto. Principalmente que no frigir dos ovos, não é simplesmente a obra ficar pronta, ela vai ficar mais cara. Cada vez que ela é paralisada, tem gente trabalhando lá que fica parada e que precisa receber para que tudo se resolva em outra instância e a obra prossiga. Custa dinheiro, tempo parado custa dinheiro. E a Prefeitura de Taubaté publicou o decreto que autoriza serviços de bicicletas e patinetes compartilhados na cidade. A estimativa é que a modalidade comece a operar no início de 2020. O sistema de compartilhamento deve priorizar pontos de maior movimentação do transporte público e locais próximos às ciclovias já existentes. A utilização dos veículos será permitida somente em vias, ciclovias e ciclofaixas, com velocidade máxima de 20 km por hora. No caso dos patinetes, os condutores terão que respeitar as regras do Conselho Nacional de Trânsito e do Código de Trânsito Brasileiro. A empresa que for operar o sistema vai ter que pagar 5% do valor total das viagens para a Prefeitura. A receita obtida vai para o Sistema de Mobilidade Urbana do município. O próximo passo para implementar o serviço no município é a abertura de um edital de chamamento das empresas interessadas. Douglas, eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Eu não sei se eu sou desinformado, mas 20 km por hora no patinete não é muito rápido para andar na calçada? Olha, a gente está vendo que em outras cidades, como em Belo Horizonte, a gente teve um caso ontem. Um caso seríssimo. Teve um caso ontem, ou se não me engano, domingo, no fim de semana, que um rapaz morreu. Bateu a cabeça na calçada e morreu. 20 km por hora na calçada pode causar acidentes, mas vai andar na onde? Na rua? Exatamente, mas 20 km por hora? O que tem que ser feito foi uma das medidas que o secretário de Transporte de Mobilidade Urbana de Taubaté falou na semana retrasada, quando ele veio aqui ao programa SP Rio Mais Entrevista e o Vale Entrevista, que é uma parceria entre a SP Rio Mais e o Vale. Ele disse que Taubaté está trabalhando forte para aumentar, quase dobrar, no caso, a malha cicloviária na cidade. Não, que bom. Os patinetes e bicicletas na ciclovia é um lugar mais seguro para se andar, né? Aqui em São José está dando certo, a gente vê que todo fim de semana ou durante o dia a gente vê essa explosão amarela aí, né? É verdade. A gente espera que em Taubaté isso dê certo da maneira correta, né? Não tem dúvida, porque indiscutivelmente ajuda muito no trânsito. E eu falei dos 20 km por hora, porque 20 km por hora dentro de um carro é uma sensação e dentro de uma via, de uma rua. 20 km por hora em cima de um patinete... Na calçada. Na calçada
é uma outra condição. Exatamente. Então é realmente rápido. E uma outra coisa muito importante que está nessa matéria: os usuários deverão respeitar os códigos de trânsito. A lei que diz, se possível, usar o equipamento de segurança, que é o recomendado, né? Mas parabéns a Taubaté, é uma coisa muito bacana mesmo. Um homem de 56 anos ficou ferido após perder o controle do carro que dirigia e cair em um barranco na tarde de domingo no bairro 1º de Maio, em Jacareí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi por volta das 15h50 na Rua dos Professores. No carro estavam 4 pessoas. 3 conseguiram sair do veículo sem escoriações. O motorista sofreu uma fratura no braço. Todos foram levados ao pronto-socorro pelos bombeiros e pelo SAMU. E a Prefeitura de Jacareí tem meta de atingir 100% da área urbana com a coleta seletiva até o final do ano. A ampliação é uma das promessas do plano de governo do prefeito Isaías Santana, que até a semana passada atingia 48% da zona urbana. De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que até dezembro os 22 bairros que ainda não recebem o serviço sejam contemplados. O material reciclado é encaminhado para a cooperativa Recicla Jacareí, onde, segundo a Prefeitura, serve de fonte de renda para 44 catadores. Os produtos passam por triagem e são vendidos para empresas. Atualmente, cerca de 62% do município conta com o serviço. O prefeito Isaías Santana de Jacareí está fazendo essa frente, né, de serviços como, por exemplo, do SAI de água e esgoto, que quer finalmente, né, zerar a água e esgoto na cidade, e agora a coleta de lixo. Isso é muito importante porque saneamento básico é qualidade de vida, isso melhora na saúde, melhora na educação, em diversas áreas, né? O Luiz Rosa está mandando uma sugestão aqui para a gente, pedindo uma atenção ao bairro Capão Grosso 1, na zona leste de São José dos Campos. Então está registrado aqui também o Luiz Rosa, e a Rosa Maria Cardoso está mandando um bom dia aqui para a gente. Continuem participando, que a gente vai falando aqui, né? Não tenho a menor dúvida, mais uma vez sejam bem-vindos e continuem falando conosco aqui, vai ser o maior prazer, tá bom? Nós vamos para um rápido comercial e na volta, claro, esperamos a sua participação. Até já! E a Fundação Volkswagen traz para Taubaté o projeto Carretas do Conhecimento, iniciativa que marca seus 40 anos de história, comemorados em 2019. Ao longo do semestre, estão sendo ofertadas no município gratuitamente mais de 190 vagas nos cursos de técnicas de costura e ajuste em roupas, patchwork, ajuste e regulagem em máquinas de costura reta e overlock e montagem, manutenção e configuração de microcomputadores. As formações têm duração de 60 ou 80 horas à tarde ou à noite. O projeto acontece em parceria com o Senai. Para vagas e matrículas, o interessado deve entrar em contato com Escola Senai Félix Guizard, Taubaté, Avenida Independência 846, bairro da Independência. E o CEPAS, em São José dos Campos, abre a partir de hoje 1.500 vagas para o curso de qualificação profissional nas modalidades de ensino à distância até novembro. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet no site do Qualifica, até o dia 26 de setembro. E a polícia de Hong Kong lançou gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes no bairro comercial de Causeway Bay neste domingo, depois de manifestantes pró-democracia terem se reunido à frente do consulado dos Estados Unidos. Eles pediram a ajuda americana para consolidar a democracia na cidade governada pela China. Mais cedo, milhares de manifestantes
cantaram o hino norte-americano e pediram ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para libertar a cidade. Eles acenaram com bandeiras norte-americanas e cartazes demandando democracia. Um outro caso que tem se estendido bastante. Exatamente. E resta uma certa tensão com relação ao mundo, até pelo desfecho disso tudo, sendo que, historicamente, a própria China não costuma deixar a coisa se estender tanto. Exatamente. Lembrando que Hong Kong era uma cidade que tinha o domínio do Reino Unido. Exatamente. E que num acordo com a China, né, o governo central chinês, ela tem um prazo de 50 anos para ir se estendendo até virar novamente uma cidade chinesa. Porém, nesse ano passado, se não me engano, teve uma nova lei aí do governo de Hong Kong que permitiu a extradição de prisioneiros de Hong Kong para a China. Isso gerou aí a revolta dos moradores, né, porque a gente sabe que a China é um governo fechado, o governo central é comunista, a economia é capitalista, mas o governo é comunista. Então não tem muitas informações do que acontece com as pessoas que são presas lá. Por isso os protestos, e eles estão pedindo ajuda agora para o Donald Trump, né? Mas eu acho que assim, não vai acontecer nada porque, querendo ou não, é uma autonomia, né? O governo chinês ele tem o poder de Hong Kong e pouca coisa pode ser feita. De casa, né? Isso daí, né? Exatamente, pouca coisa pode ser feita, né? Não tem dúvida, é interessante a manifestação pela democracia, mas realmente é um assunto muito grave e é claro que ninguém quer ver nenhum tipo de banho de sangue, mas na verdade é um confronto entre duas realidades que acabaram se encontrando depois de uma longa separação. Hong Kong tem um caráter absolutamente capitalista e agora, voltando à China, a despeito do período em que tem para se adequar, realmente o conflito era praticamente inevitável. Esperamos todos aí que tudo se resolva de uma maneira pacífica. Enquanto isso, na Europa, particularmente no Reino Unido, a rainha Elizabeth II deu ontem a aprovação real para a lei que pede um novo adiamento do Brexit, se não houver acordo aceitável com Bruxelas a partir de 19 de outubro, informou o presidente da Câmara Alta do Parlamento Britânico. Conforme matéria da Exame, a lei aprovada na semana passada pelas duas câmaras parlamentares recebeu aprovação real, disse a Câmara dos Lordes no Twitter. Segundo essa legislação, o Reino Unido terá que solicitar à União Europeia uma nova extensão do Brexit, até agora prevista para 31 de outubro. O novo primeiro-ministro britânico, né, o Boris Johnson, trouxe a família real de volta à política, né? De volta à cena. Exatamente. De volta à cena. E realmente ele, particularmente Boris Johnson, se vê em palpos de aranha lá. Porque o Brexit virou toda essa conturbação dentro da Inglaterra e agora ele deve satisfações à base eleitoral dele com essas novas decisões. E a rainha entrou no jogo. Pois é. O ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, deu entrada no Hospital Georges Pompidou, em Paris, na tarde de ontem. A informação é do jornal francês Le Parisien, que afirma que o heptacampeão de 50 anos teria chegado sob um forte esquema de segurança e com sua maca coberta por um pano azul. Schumacher teria sido levado ao hospital francês para um experimento com células-tronco com o pioneiro médico francês Philippe Ménage. Essa é a primeira vez que se tem notícias do ex-piloto desde a época do acidente. E lembrando o caso, Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em Méribel, na França, no dia 29 de dezembro de 2013. O alemão teve trauma ao bater a cabeça em uma pedra e foi levado de helicóptero ao hospital Moutier, a 17 quilômetros dali, menos de 10 minutos após a queda. Uma coisa triste, né? Um talento que existia. Para quem não sabe, Michael Schumacher é o recordista de vitórias na Fórmula 1.
Agora, o atual piloto da Mercedes, Hamilton, está chegando perto, mas o Michael Schumacher ainda é o recordista de vitórias da Fórmula 1. A gente espera que essa lenda do esporte se recupere, né? Muito difícil, mas a esperança é a última que morre. Não tem a menor dúvida. E conversando aqui com o Douglas antes, eu sei que você é um fã do Michael Schumacher, que indiscutivelmente um expoente dentro da categoria que ele representa. E uma situação ao todo muito triste mesmo. Mas vamos ao esporte, porque hoje é dia de clássico. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, Taubaté e São José se enfrentam às 20 horas no ginásio do Abaeté, em Taubaté. As duas equipes vivem situações bem distintas na competição. O time taubatiano, atual pentacampeão estadual, busca a terceira vitória consecutiva no campeonato, após superar São Bernardo e Atibaia nas duas primeiras rodadas. Já os joseenses perderam as duas primeiras para o Campinas e para o SESI, indiscutivelmente clássico aqui no final de semana, e quem ganha somos nós que podemos assistir e, claro, o esporte. Douglas, estamos aí chegando a um final, mas hoje nós temos um compromisso interessante de todas essas pessoas que participaram conosco aqui do jornal, né? Podem conferir aí todo mais no nosso portal. Exatamente, portal sprriomais.com.br. Todas essas notícias estão lá. Só ficar atento aí que durante o dia ele está sendo atualizado 24 horas. Não tem dúvida. Douglas, obrigado pela participação em mais um Abre Aspas. Até amanhã, Galcão. Até amanhã, que amanhã tem mais Abre Aspas para você, e esperamos de coração que com você. Ótima terça-feira e não esqueça de beber bastante água. Até amanhã.